Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Depois de um bom tempo sem postar, já em mais de 3 meses, se não me engano, nós estamos de volta. Peço desculpa pela demora nas atualizações, eu meio que parei o curso que eu comecei a publicar aqui de criptomoedas na metade, mas agora nós vamos voltar, pode esperar publicações mais frequentes. E eu tenho uma boa notícia, eu mudei de ideia e decidi colocar o curso todo de criptomoedas aqui no YouTube gratuitamente. Eu ia primeiro só colocar alguns módulos aqui gratuito e depois o resto pago, mas eu mudei de ideia e o curso vai ser totalmente gratuito. Ok? Então vamos lá começar essa aula? Bom, hoje nós vamos falar sobre como funciona uma bolsa. Eu já fiz outros vídeos sobre isso, até ligado a criptomoedas, mas eu resolvi falar de novo porque esse conteúdo estava lá naquela lista de conteúdos que eu mostrei do curso, quando eu estava falando do início lá sobre o que ia ter no curso. Então eu resolvi trazer de novo esse assunto para ficar dentro do curso e ficar tudo organizadinho, sequencial. Beleza? Bom, antes de começar a falar sobre como funciona uma bolsa, é importante a gente pensar o que é uma bolsa. Imaginemos que você pense, ou que você pensa numa bolsa de ações, quando falamos sobre isso, sobre bolsas, né? Então, uma bolsa de ação, por exemplo, seria a Bovespa. O que é a Bovespa? Ou o que é a Bolsa de Nova York? Uma bolsa nesse tipo nada mais é do que um lugar, aqui entre aspas, porque não necessariamente é um lugar físico, né? Hoje em dia nós temos bolsas virtuais, que juntam compradores e vendedores. Simples assim. Da mesma forma que existem bolsas para ações de empresas ou contratos futuros, existem bolsas para troca de criptomoedas. E o funcionamento dessas bolsas, ou exchanges, né, no inglês, é basicamente o mesmo, independente de ser de criptomoedas ou de ações, né, assim, o núcleo do funcionamento de uma bolsa, que é o que nós vamos explorar aqui um pouquinho hoje. E como que é isso? Basicamente você faz um depósito de um ativo, você pode depositar, por exemplo, dinheiro, ou criptomoeda, ou a empresa que lança suas ações na bolsa deposita ações, digamos assim, entre aspas, que você quer vender ou que você quer comprar, que você quer trocar, né? Na verdade você vai depositar aquilo que você quer vender, aquilo que você está oferecendo para ser trocado. E depois você troca esse ativo com outra pessoa. Então você deposita o seu dinheiro lá nessa corretora, né, falando numa bolsa tradicional, que te dá acesso, a corretora te dá acesso à bolsa, então você deposita seu dinheiro lá e você troca esse dinheiro por ações. Não é isso? Ou no caso de bolsas de criptomoeda, você troca esse dinheiro por criptomoeda. Ou você deposita criptomoeda e troca por dinheiro. E para casar, para juntar compradores e vendedores, é utilizado o livro de ofertas, que no inglês é chamado de order book, que está embaixo, ou order book. Que é o mecanismo, é a mecânica por trás desses casamentos de compradores e vendedores. O livro de ofertas é como se fosse um mural, onde as pessoas postam suas ofertas. Ofertas aqui, tanto eu tô ofertando para comprar, quanto eu estou ofertando para vender. Tá? Por exemplo, Bitcoin. Eu estou ofertando comprar Bitcoin, eu estou ofertando vender Bitcoin. Aqui é oferta nos dois sentidos aqui. Tá? E por que o mural? Porque é público. As ofertas que estão ali no livro de ofertas são públicas. Todo mundo que está ali naquela exchange consegue ver aquelas ordens que estão lá. Tanto de compra como de venda, igual eu já falei. E para ocorrer uma trade, ou para ter uma operação, ou uma troca, é preciso sempre dois lados. Quem está comprando e quem está vendendo, obviamente. Mais uma vez aí, quem compra e quem vende. E o lado do livro de ofertas será sempre um desses lados. Então, numa trade, sempre um dos lados de uma operação vai ser via livro de ofertas. Ou alguém que colocou uma oferta de venda, ou alguém que colocou uma oferta de compra. Tá certo?
E o outro lado é quem ativamente usa uma oferta do livro. Então eu coloquei lá minha oferta, eu estou vendendo um Bitcoin. Aí vem alguém ativamente e compra esse Bitcoin. Eu sou um lado da trade vendendo e quem veio ativamente e comprou é o outro lado da trade. E esses dois papéis, eles são chamados da seguinte forma. Nós temos o maker, ou o fazedor, que é quem deixa ordem no livro, e o taker, ou pegador, que quem pega, que é quem executa a trade e consome liquidez do livro. O que significa consumir liquidez? A liquidez, nesse conceito financeiro aqui, talvez você já entenda, mas liquidez é essa capacidade de você trocar o ativo quando você quiser. Então, para você ter liquidez, falam, o mercado é muito líquido. Significa que tem muitos makers deixando suas ordens lá no livro. Você consegue a qualquer momento vir como taker e fazer a trade. Então, talvez tenha ficado um pouco bagunçado e eu gosto sempre de trazer um exemplo prático. O primeiro exemplo prático que eu vou trazer aqui é o livro de ofertas da Foxbit, que é uma exchange de bitcoins brasileira. Tá? Isso aqui é um print screen tirado do livro de ofertas. E o que a gente vê aqui? Ó, o lado de compra. Então, esse cara aqui, que eles vão anonimizando, né, os usuários. Então, esse cara aqui que recebeu esse nome de Eagle 900-703, ele colocou lá no livro de ofertas, ele está disposto a comprar 0,31 bitcoins a esse preço de 35.327. Esse outro cara aqui, ele está disposto a vender essa quantidade de bitcoins a esse valor. Se você reparar, ó, você vai reparar que o valor vai abaixando. Então, se eu quiser entrar no livro de ofertas, no topo, eu vou ter que colocar um valor acima. Para eu colocar uma oferta de compra, eu tenho que colocar um valor acima do Eagle aqui. Porque quando vier alguém ativamente vendendo Bitcoin, ele vai consumir liquidez desse lado e vai consumindo aqui. Então, se alguém vier ativamente comprar um Bitcoin, vender um Bitcoin, ele vai ir consumindo aqui, ó, 0,3 desse, e aí você vai somando aqui até dar um Bitcoin inteiro, e quem vendendo vai consumir. Então, ele não vende nesse preço só, se ele for vender um Bitcoin. Ele vai consumindo essa liquidez aqui em todos esses preços. Aqui nesse momento aqui, ó, até interessante o que as pessoas falam, meio que uma barreira, olha só, tinha uma barreira de 15 Bitcoins aqui, ó, para conseguir o preço. E para baixo disso, alguém ia ter que vender mais de 15 Bitcoins aqui, para o preço descer. E a mesma coisa do outro lado. Então aqui é mais lógico, mais óbvio. Aqui estão as ordens de venda. Então aqui são pessoas que depositaram real e querem comprar Bitcoin. Aqui são pessoas que têm Bitcoin e estão dispostos a vender esse Bitcoin. Lembrando que a pessoa pode ter Bitcoin, ele pode ter Bitcoin e real na conta e tá ao mesmo tempo no livro de ofertas dos dois lados. Nada impede, tá, do cara ou da pessoa, né, fazer a oferta de compra e de venda e deixar lá no livro. Certo? Então aqui, como que seria? Aqui são pessoas que estão falando, ó, eu estou vendendo Bitcoin, eu estou disposto a vender 0,669 Bitcoins a esse valor. Esse aqui também. E aqui é a mesma coisa. O que está em cima é quando alguém vier ativamente comprar, ele vai consumir liquidez aqui, vai consumir aqui, tá? E vai consumindo liquidez do livro. Beleza? É basicamente assim que funciona o livro de ofertas. Tem alguns que são mais fáceis de você visualizar esse processo todo. Eu vou mostrar agora o livro de oferta da Bitfinex, que é outra exchange. Essa exchange ela é internacional, tá até em inglês aqui, você vai ver a interface. E a gente tem aqui tanto o livro de oferta quanto as trades, que seria o fluxo de ordens. Olha só, isso aqui também é bem interessante. Vou chegar aqui, primeiro eu vou lá no nosso livro de ofertas.
que a gente tem aqui? A mesma coisa. Aqui o preço, se a gente for ver, ó, o preço vai diminuindo e aqui o preço vai aumentando. É como se a gente fosse assim, o preço do Bitcoin aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o famoso spread, ó. Aqui tá um spread de $10, que é a diferença do preço de compra e do preço de venda. Tá? E é muito interessante você entender que quando alguém fala assim, o preço de compra, não é o preço que você vai pagar para comprar, é o contrário, é o preço que os compradores estão dispostos a pagar. Então, se você for vender, você tem que olhar o preço de compra. Se você for comprar, você olha o preço de venda. Se você for executar uma ordem ativamente naquela exchange. E por que eu falei que é mais fácil visualmente? Está vendo essa pirâmidezinha que forma aqui? Isso aqui é para mostrar a liquidez em cada nível de preço. Certo? Porque olha só, a gente vê aqui, ó, nesse nível aqui tem 9 pessoas e dá um total de 10 bitcoins aqui que eles estão comprando, colocaram no livro de ofertas. Nesse nível de preço aqui tem mais 7 pessoas que colocaram aqui para comprar 7 bitcoins, tá? Aqui está 10.8 e 7.2. Se você for ver o total aqui, ó, esse 18 é exatamente a soma desses dois. Esse total aqui que vai aumentando, ó, então ele vai te mostrando o total. Para que serve isso? Para você ver que para o preço chegar aqui no 10.430, por exemplo, para alguém consumir essa liquidez toda aqui, alguém tem que vender 332 bitcoins para consumir toda essa liquidez aqui e mover o preço até aqui, de certa forma. E a mesma coisa do outro lado. Aqui você imagina que seriam essas ordens, se a gente tivesse um gráfico aqui, é como se essas ordens estivessem escondidas para baixo do preço e essas ordens para cima do preço, né? Porque aqui, ó, você vai reparando que vai aumentando, 15,80, 15,90. Por quê? Porque quando alguém vier comprar ativamente, ele primeiro vai pegar quem está vendendo mais barato, depois a próxima liquidez, né? E o que é isso aqui que eu falei que é o fluxo de ordens? Isso aqui são as trades que foram executadas, tá? Você vê a hora que foi, o preço e a quantidade. Então, toda hora que tem uma trade que vem alguém no lado ativo, isso é muito importante ficar claro para você, que quando você está olhando para o livro de ofertas, você vai estar olhando sempre para metade da trade. Essa trade aqui, que foi uma venda, foi alguém que veio ativamente e consumiu a liquidez aqui. Aí, né, na verdade, vem de baixo para cima. Então, ó, aqui alguém comprou. São pessoas consumindo liquidez aqui. Aí alguém vendeu e assim sucessivamente. E eles também usam umas cores. Olha só, você vê que tem alguns vermelhos mais intensos, que é uma quantidade maior, mais significativa, tá? Então, aqui, por exemplo, quando está acima de 1 Bitcoin, a gente vê que vai ficando mais intenso. Olha aqui, esse 9 Bitcoins aqui, 4 Bitcoins, a quantidade são mais intensos. Então, isso é uma forma de você ver como que o mercado está se comportando. As pessoas, o iniciante às vezes olha só o livro de ofertas e acha que está tendo a impressão do mercado inteiro. Não, porque também tem que sempre entender quem que está vindo ativamente e, como a expressão usada aqui no Brasil, quem que está agredindo o livro, quem que está consumindo essas liquidezes disponíveis aqui. Beleza? Bom, vale comentar que exchanges ou bolsas, elas te estimulam a deixar a ordem no livro, cobrando taxas menores para os makers. Então a maioria das exchanges, a Foxbit, por exemplo, que eu mostrei, ela te cobra uma taxa menor, porque você paga uma comissão, né? Se você tiver no lado que é o maker, ou seja, quem deixou a oferta no livro, você paga uma comissão menor do que o taker que vai lá e executa a ordem. Então é sempre uma coisa importante você ter em mente e entender isso. E nos próximos vídeos eu vou mostrar as taxas de cada uma das exchanges brasileiras e as principais estrangeiras. Tá certo? Então por hoje era isso. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo. Mais uma vez peço desculpa pela demora. Não deixe de comentar, curtir, compartilhar e falar o que você achou do nosso retorno. Um abraço para você e até o próximo vídeo.